Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito sério e que, infelizmente, ainda é pouco discutido: a ligação preocupante entre o transtorno do espectro autista e o suicídio. Os dados que vamos ver aqui são de estudos importantes e mostram uma realidade que a gente precisa encarar de frente para poder ajudar de verdade. Para começar, vamos direto a este número. Um estudo de 2014, publicado na revista The Lancet, trouxe um dado que, olha, é alarmante. 66% dos adultos com autismo nível 1, aquela forma do espectro que precisa de menos suporte no dia a dia, que antes a gente conhecia como síndrome de Asperger, já pensaram em suicídio. Pensa nisso. São 2 a cada 3 pessoas. E a situação fica ainda mais urgente quando a gente olha para este outro número. Do mesmo grupo, 35%, ou seja, mais de um terço, já tentaram de fato tirar a própria vida. Isso aqui não é só estatística, né? São vidas, pessoas em um sofrimento profundo, que precisam da nossa atenção e do nosso apoio. Ok, mas por que esses números são tão altos? O que está por trás de tudo isso? Para a gente conseguir ajudar, primeiro a gente precisa entender as causas. Vamos dar uma olhada agora nos principais fatores de risco. A pesquisa aponta para alguns fatores bem claros. O primeiro é a forte ligação com depressão e ansiedade. Depois vem a presença de comportamentos agressivos, soma isso à dificuldade de interação social, ao histórico de bullying, que é algo extremamente comum, e, em alguns casos, até histórico de abuso sexual. Cada um desses pontos sozinho já é uma coisa muito pesada. Todos eles juntos criam uma vulnerabilidade que é enorme. E essa dificuldade de se conectar, essa solidão, ela tem uma voz. O que se ouve muito de adolescentes e adultos autistas é exatamente isso que está na tela. A vontade de ter amigos, de conversar, ela existe, mas as tentativas de interação muitas vezes não dão certo, e isso só aumenta aquele sentimento de isolamento. É um sofrimento real, constante. Agora, a gente vai entrar num dos pontos mais difíceis e que mais precisa da nossa atenção. Existe uma diferença muito importante no jeito como as pessoas no espectro autista tentam o suicídio, e isso tem consequências gravíssimas. Olha só este gráfico. Entre a população autista, os métodos mais comuns são perfuração, com 19%, enforcamento, com 15%, e queda de altura, com 13%. Repara que são todos métodos de letalidade altíssima. Só para comparar, a overdose de medicamentos, que é o método com maior chance de socorro, representa só 4% dos casos. Esse slide aqui resume o contraste de uma forma bem direta. Na população em geral, o método mais comum é a overdose, que muitas vezes dá uma janela de tempo para a pessoa ser socorrida. Já na população autista, a escolha costuma ser por métodos de efeito imediato e muito mais letais. Isso quer dizer que a chance de uma tentativa, infelizmente, ser fatal acaba sendo muito maior. Diante de tudo isso, a gente precisa refletir. Existe uma ideia meio errada sobre o risco de suicídio no espectro, e entender isso direito é o que vai fazer a gente direcionar o apoio para quem mais precisa. E o ponto-chave é este aqui. O risco de suicídio é muito mais frequente no autismo nível 1. Muitas vezes, o foco do cuidado está todo nos níveis 2 e 3, que são os que precisam de mais suporte. Só que a gente acaba esquecendo que a ideação e a tentativa de suicídio são mais comuns justamente no nível considerado leve, onde a pessoa tem mais consciência das próprias dificuldades. Como a gente já falou, o autismo nível 1 era o que a gente conhecia como síndrome de Asperger. E muito desse sofrimento intenso parece vir justamente dessa consciência das dificuldades sociais, sem ter as ferramentas certas para lidar com elas. A questão que fica, então, é: o que a gente faz com uma informação tão séria, tão pesada como essa? Bom, ignorar não é uma opção. A informação nos dá o poder de agir, de fazer a diferença. E a resposta começa com a conscientização. Esse é o primeiro passo e o mais importante de todos. A gente precisa aprender a reconhecer aqueles sinais de risco que a gente conversou. Oferecer apoio, uma escuta ativa, sem julgamento. Incentivar e muito a busca por ajuda profissional, que é fundamental. E, por fim, trabalhar todo dia para criar ambientes mais inclusivos e combater o bullying. Entender esses dados não é para gerar medo, é para nos capacitar. É sobre criar uma rede de apoio que literalmente salva a vida.